Boa noite, começando mais uma série de lives aqui no Instituto Athlon, na nossa página oficial no facebook.com/, Instituto Athlon. Muito prazer, eu sou o radialista Alan Nogueira e para atleta de goalball. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020, começando mais uma live. Hoje aqui junto comigo, o nosso superintendente Kelvin Bacos. Boa noite, Alan. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí e estarão conosco nessa live mais uma noite. O Instituto Athlon, ele é uma entidade sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento do esporte paralímpico e olímpico. Hoje nós trabalhamos aí com diversas modalidades, atendendo pessoas com deficiências física, visual e intelectual, em 9 modalidades. Vôlei sentado, goalball, paraciclismo, atletismo, natação, judô, xadrez, karatê e badminton. Nós temos aí diversos projetos. Você, empresário que está nos assistindo, nós temos projetos em leis de incentivos, projetos sociais. Então, estejam conosco. Você que está aí já conectado aqui na nossa live, curta, compartilhe, comenta, convida os amigos aí para estar acompanhando, que hoje a gente tem um bate-papo super bacana aí. Antes disso, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimed São José dos Campos, agradecer também a DM Card, agradecer também a Unred Marketing e agradecer também a nosso apoiador aí, a Oscar Calçados. O meu muito obrigado aí. Muito obrigado a todos, ótima noite, bom início de noite aí. E hoje o nosso tema de hoje é calma aí, o nosso tema de hoje é nutrição esportiva em busca do alto rendimento, hoje com a Gabriela Carvalho, nutricionista. Vamos chamar a Gabriela Carvalho para aquele bate-papo hoje. Boa noite, Gabriela. Olá, boa noite. Tudo bem? Gabriela, tudo certinho, muito todo mundo? obrigado você por ter aceito o convite nosso hoje, segunda-feira, feriado, né? E a gente está aí, você aceitou o nosso convite. Agora fica aí um espaço para você se apresentar, falar um pouquinho de você aí para a galera te conhecer. Eu que agradeço, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a nutrição nesse espaço tão especial, né? Bem, eu sou nutricionista, eu trabalho com a nutrição clínica e esportiva, faço um trabalho junto com o Instituto, já tem um tempo, já tem uns 2 anos, mais ou menos. E é isso, vamos falar sobre alto rendimento, né? Como que a gente, através da alimentação, a gente consegue atingir o alto rendimento no esporte e conseguir um desempenho aí cada vez melhor, né? Que esse que é o nosso foco. Conosco aqui já temos Luciano, Jonathan, Márcio Braga, Maria Garcia, o Esnel, já mandando boa noite a todo mundo, o Marcos Vinícius, o Everaldo, Grande Azevedo, a Miriam também está aí, Gabriela, está mandando uma boa noite a todos, Nutrilinda, Ulisses, a minha esposa também está online, a Rutinha, e a Rebeca também acabou de entrar. Gabriela, fala para a gente um pouco aí, de como você começou esse trabalho junto com o Instituto Athlon, como você conheceu aí o trabalho do Instituto Athlon, conta para a gente um pouco disso. Então, eu conheci o Instituto através de uma reportagem que passava no Jornal Vanguarda, e na época eu estava montando o consultório, eu estava bem recente com o consultório, eu tinha saído da área de produção e resolvi ir para a área clínica, e eu queria algo que me desafiasse mesmo e que me desse a oportunidade de praticar minha profissão. Então eu pensei assim, poxa, eu estou montando um negócio, eu preciso ter como atuar. E eu liguei, eu peguei o contato do Instituto, liguei, falei com o Kelvin pelo telefone, marquei uma reunião, fui lá na cara de pau, falei com ele que eu não sabia nada sobre nutrição esportiva, mas que eu precisava de uma oportunidade para aprender, porque a vontade não me faltava. E eu queria muito poder ter essa oportunidade de trabalhar com atletas que não fossem um nível tão amador,
porque eu já tinha tido uma experiência com alguns atletas e havia me decepcionado muito pelo grau de amadorismo que era. E ele abriu as portas para mim com, nossa, assim, é uma gratidão enorme que eu tenho. Ele abriu as portas e me deu essa oportunidade de poder começar a trabalhar com os atletas do Instituto, e desde então a gente vem aí desenvolvendo um trabalho, estudando muito, aprendendo a cada dia, tendo essa oportunidade de estar junto com vocês, que é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de coração, porque a gente vê a evolução dos atletas ao longo desse tempo que estamos juntos, e isso não tem preço, é sensacional. Bacana. E assim, hoje você é uma das principais parceiras aí do Instituto Atlas, né? Uma das principais pessoas que a gente tem aqui como a gente, como parceira. E como assim segue esse trabalho? Como é feito, né, esse trabalho com os atletas de alto rendimento do Instituto Atlas? Eu tenho muito carinho de fazer parte dessa equipe, né? Então, o trabalho ele é feito no consultório, individualmente, né? Cada um, a gente ainda não tem muita oportunidade de fazer um trabalho coletivo, então a gente faz um trabalho individual com cada atleta, indo lá no consultório, fazendo todo o trabalho, toda a assistência normal, consulta normal, como eu faço com qualquer paciente, com o diferencial de ser direcionado para a nutrição esportiva. Então, dentro da nutrição esportiva, a gente existe algumas particularidades que a gente precisa levar em consideração, que é em prol do rendimento. Quando a gente fala de alto rendimento dentro da nutrição esportiva, a gente precisa considerar uma série de fatores que vai ser responsável pelo resultado que a gente espera, né? Então, a consulta é marcada, normal, o atleta vai lá e a gente faz desde a avaliação física até o acompanhamento pelo planejamento alimentar. Eu coloquei aí um slidezinho para falar um pouco sobre cada particularidade que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de alto rendimento, né? Porque existe uma diferença muito grande de quando a gente trabalha com o esporte amador e quando a gente trabalha com o esporte profissional. Eu costumo falar que a diferença entre um e outro é a forma como você encara a sua alimentação e o seu treino. Não ele deixa de ser algo que você faz quando dá ou quando é esporádico e passa a fazer parte da sua vida. Então, a alimentação, ela está muito associada ao treino do atleta, ele é essencial para o desempenho, tanto no treino quanto em competição, e a gente entende que o atleta que ele é profissional, ele tem uma disciplina muito grande com a alimentação também, tanto a disciplina que ele tem que ter com os treinos, com compromisso, com o desempenho dele em quadra, seja no esporte que for, ele precisa ter esse compromisso também com a alimentação, porque ele passa a entender que essa alimentação ela é primordial, porque talvez ela vai fazer aquela diferença do segundo a mais que você precisa para vencer, para bater um recorde, para conquistar o objetivo, né? O próximo slide a gente pode falar sobre cada um deles, aí eu posso ser bem mais específica, só passa para mim, por favor. Queria dar boa noite aqui também, pessoal que está entrando, bastante gente, Fernando Marvulli, grande atleta de seleção brasileira de vôlei sentado, o Leandrão, lá de São Paulo, o Alexandre, o professor Alexandre, né? O Rogério Lima também está aí conosco, Maria Garcia, a Rosana, o Tiago Batista, Fernando Partelli está aqui presente. Obrigado, Partelli, está nos prestigiando aí. Partelli que faz um grande trabalho aí no CPB. Mariana Xavier, nossa psicóloga, bastante gente. Jennifer, a Mônica Mínio, o Alisson lá da Bahia. Então, nós já temos aí Brasília, Bahia, São Paulo, já estamos chegando. Deixa eu já fazer a primeira pergunta aqui, que o nosso atleta Rogério Lima e também Mariana Pulga, namorada
do nosso Juliano Rangel, que está aqui com a gente, ele que fica fazendo toda essa estrutura atrás das câmeras, né? Então, os dois fizeram uma pergunta muito parecida. Rogério colocou: o que fazer com tanta ansiedade e vontade de comer desfreada? E a Mariana, com o isolamento e com a ansiedade ele pode causar, como controlar essa compulsão alimentar? Ótimo. Então, a compulsão alimentar ela tem aumentado muito durante esse período, né, de isolamento por conta da ansiedade. Isso é muito preocupante, mas a gente primeiro precisa entender qual é a causa dessa ansiedade, dessa compulsão. Eu costumo falar que a melhor forma de evitar uma má alimentação é ter acesso a essa má alimentação. Então, aquilo que você sabe que vai te fazer mal, que vai ser prejudicial para você, você precisa dificultar o máximo possível o seu acesso àquilo. Então, se for necessário, apaga aplicativo de entrega de comida, pelo menos apaga num horário que você sabe que é mais crítico para a sua compulsão, para a sua ansiedade. Evita, quando você for fazer compras, comprar muita coisa que vai ser prejudicial para a sua saúde. Uma forma de você conseguir lidar com essa compulsão alimentar nesse período, talvez mais do que você ficar lutando contra ela, porque a gente sabe que está num momento angustiante para todo mundo, é você se prover e ter muito ao seu redor alimentos que vão te fazer bem, que vai ser saudável para você. Então, uma coisa é você ter uma compulsão alimentar e você comer um cacho de uva, e outra coisa é você ter uma compulsão alimentar e comer um cachorro-quente, um hambúrguer, uma pizza inteira. Então, se cerque desses alimentos que são mais saudáveis. Alimentos que você tem muito gesto de você pegar e colocar na boca, eles auxiliam mais na compulsão, porque a ansiedade alimentar, ela está muito associada a você ficar mastigando o tempo inteiro e você ficar o tempo todo fazendo movimentos de colocar a comida na boca. Então, se você fizer, por exemplo, pipoca com baixa gordura, com pouco sal, ou a própria uva, como eu falei, ou coisas assim que vai ser mais saudável, ele vai ajudar nesse controle da ansiedade, não vai eliminar. Mas a ansiedade, ela vai ter que ser tratada com um profissional que vai trabalhar toda a questão psicológica do porquê da ansiedade, o que está causando, o que está gerando. Mas uma forma de você não extrapolar e acabar se prejudicando é essa, você se cercar de alimentos que são mais saudáveis, para quando essa ansiedade bater, você não tem nada que vai ser assim tão prejudicial e vai te fazer mal. É uma dos artifícios que tem, mas a ansiedade, a compulsão alimentar, a gente precisa entender primeiro o que está levando a isso, é uma gama assim, muito maior para a gente conseguir tratar de fato, né? O interessante é associar junto sempre com tratamento psicológico para compreender, mas em relação à alimentação é isso. Uma dica é apaga aplicativo de entrega de comida, porque chega à noite você só tem hambúrguer e pizza de opção. Estamos cada vez mais atletas chegando. Dá uma boa noite também para o Jonathan, a mãe do nosso âncora aí, o Alan, dona Solange, Francisco Lima. Nós temos aí o Edson Pinheiro chegando, o Matheus Zitoli. A Maria Garcia fez uma pergunta, acho que é só um complemento, questão, vale a pena comer mais frutas? Vale muito a pena. Comer mais frutas sempre vale a pena. A nossa ingestão diária deveria ser, no mínimo, 5 tipos de frutas diferentes por dia. E o brasileiro muito mal consegue consumir 2, né? Então, ainda com variedade diferente. Apesar da gama de diversidade que a gente tem de frutas, o consumo é muito baixo, é muito precário e é muito banal. Então, vale a pena investir no consumo de frutas sempre. Muito bem, estamos aqui com a Gabriela, nutricionista. Quero agradecer aos nossos apoiadores aí, novamente, agradecer aos nossos apoiadores, a Unimed São José dos Campos, agradecer a DM Card,
também ao Red Marketing e ao Oscar Calçados, são os nossos apoiadores aí. Muito obrigado a todos, boa noite. E, doutora, fala um pouco para a gente aí, na verdade é uma pergunta que eu vou fazer, como está sendo essa alimentação, o que você indica, na verdade, se é que posso dizer assim, nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, quem está treinando em casa, como deve ser feito, se tem uma dica aí, alguma coisa nesse sentido da pessoa, porque está tudo parado em casa, outros já treinando, né, claro, no seu... Só que com uma carga horária bem diminuída, né? E assim, daí vem essa ansiedade, né? Na questão, você já falou sobre a ansiedade alimentar, mas o que você tem? Se tem uma dica, tem alguma coisa nesse sentido? Antes da dica, dá uma boa noite aí para o Edson Tubarão, o Jonathan novamente, o Rafael Vilas Boas, o Adilson com a gente aí também, o Matheus Ítalo e o professor Renê. Essa galera de peso aqui com a gente. Opa, boa noite para todo mundo aí também. Falou, respeite nossos professores. Não, só pessoal, o Renê falou aí, que não era para puxar a orelha dele, mas ele falou que ia aumentar a minha carga de treino se alguém puxasse a orelha dele. Não vou nem falar nada. Deixa eu responder o Alan. Vamos lá. Então, agora nesse período, né, da pandemia, a gente precisa entender que os ajustes têm que ser feitos. Não dá para você manter a alimentação, né, considerando a alimentação de alto rendimento. Então, alguns atletas têm uma alimentação altamente hipercalórica por conta do esporte que pratica e outros não. Então, não dá para você manter o mesmo planejamento alimentar com uma carga de exercício diferente. Isso precisa ser ajustado, né? A partir do momento que você modifica o treino, independente por estar numa pandemia ou não, a gente tem periodização de treino, né? Que tem até aí como fator relevante que a gente tem que levar em consideração. A alimentação ela tem que estar ajustada de acordo com essa periodização. Então, isso significa que se você está com um treino diferente, se você está com um treino mais leve, ou se você está com um treino de força ou de resistência, de acordo com o treino que o atleta está, a alimentação tem que ser ajustada. Porque senão o que vai acontecer? Vamos supor que seja um atleta que tem uma alimentação hipercalórica, né? A gente tem uma caloria enorme, a gente precisa prover uma caloria enorme para esse atleta, porque ele tem esse gasto, ele tem essa necessidade calórica. E aí ele reduz o treino dele, ele reduz o tempo, esforço, tudo, de gasto energético. E continua e mantém na alimentação hipercalórica, ele vai aumentar de peso muito rapidamente. Isso vai prejudicar muito o desempenho dele no esporte. E apesar da gente estar nessa pandemia, nesse isolamento, o prognóstico que quando isso acabe, a intensificação, assim, a quantidade de campeonatos que vai ser enorme, né? Pelo menos a gente está imaginando isso, de que todos os campeonatos vão acontecer juntos ao mesmo tempo, vai ser aquela loucura com os atletas. Então a gente precisa se prevenir disso. Não dá para quando acabar o isolamento a gente voltar e recuperar o tempo perdido. Então, a gente precisa manter. Da mesma forma que os atletas estão treinando em casa, esse ajuste na alimentação precisa acontecer também. Ok. Voltando à primeira pergunta, né? Como foi seu início? Como se iniciou aí junto à equipe do Instituto Athlon? Passa para a gente os comentários dos slides. Fica à vontade para comentar e para falar. Sim, então, eu trouxe esse slide para a gente falar sobre todos os fatores que são relevantes para o alto rendimento no esporte, né? Quando a gente fala em conquistar esse alto rendimento, em conquistar um alto desempenho no esporte, isso, independente de ser profissional no esporte ou não, às vezes o próprio atleta de academia que quer atingir o seu ápice, né, o máximo do seu desempenho, ele precisa levar todos esses fatores em consideração. Então, o primeiro dele é a composição corporal. A gente precisa conhecer a composição corporal do atleta, entender se aquela composição corporal está de acordo com o esporte que ele pratica.
porque vai ter atletas que vai precisar ter uma composição corporal com um percentual de gordura bem maior do que outros. Então, deixa eu ver, por exemplo, um atleta de corrida, atletismo, ele precisa ter um percentual de gordura bem baixinho. Então, a gente fica lá numa média de 7 a 10% de gordura. Mas um atleta que é o próprio goalball, né, do Alain, arremesso de peso, precisa ter um percentual de gordura maior, porque é inclusive defesa do próprio corpo, né? Imagina um atleta de goalball com o peso daquela bola, que eu tenho pavor daquela bola, com um percentual de gordura de 7%. Ele não aguenta, não vai ter resistência física. Então, a gente precisa adequar isso, né? A composição corporal, ela está de acordo com o esporte que o atleta está praticando, né? Será que ele tem o biotipo para aquele esporte ou precisa, de repente, repensar isso? Então, é um fator muito importante, né? Depois vem as condições bioquímicas, a gente precisa analisar como que está a saúde desse atleta. Existe alguma deficiência dele, né? Está faltando algum nutriente para esse atleta? Porque é muito mais importante do que a gente pensar em carboidrato e proteína, que é a preocupação quase que unânime, né? Todo mundo chega muito preocupado com o quanto de carboidrato que vai comer, o quanto de proteína vai comer. A gente precisa considerar as vitaminas e os minerais que são essenciais. Vão ser eles que vão dar fonte de energia, vão ser eles que vai fazer o atleta ter mais disposição e conseguir dar o máximo dele, levar o desempenho dele ao máximo, muito mais do que o próprio carboidrato e proteína, porque esses dois são nutrientes, e as gorduras são nutrientes que a gente já consome normalmente no nosso dia a dia, mas a gente esquece muito das vitaminas e dos minerais, que são essenciais, inclusive, também para a recuperação do atleta. Então, dependendo em qual estágio que ele está em estágio pós-competição, que ele precisa se recuperar, e de preferência se recuperar rápido, porque de repente ele termina uma competição e já pode estar entrando em outra próxima, ele precisa treinar. Ele necessita muito mais desses nutrientes, que a gente chama de micronutrientes, que vão ser as vitaminas, os minerais e também os compostos bioativos que estão presentes nos alimentos. Conforme for tendo dúvidas, se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Acho que sobre esse ponto até, uma pergunta do Esnel, nosso para-atleta da natação aí. Sim. Gabriela, quais as frutas específicas que possuem capacidade de aumentar nossa imunidade, considerando que o vírus é mais letal em indivíduos com baixa imunidade? Pode citar algumas? Sim, no geral, todas as frutas. Por quê? Porque a combinação delas, como eu falei, no mínimo 5 frutas diferentes durante o dia. A combinação delas vai dar todo o suporte imunológico que você precisa. Não adianta a gente pensar no nutriente isolado quando a gente pensa em imunidade. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na vitamina C, né? Então, comer laranja, chupar laranja todo dia é importante para a imunidade por conta da vitamina C. Sim, mas só ela não vai ser capaz de fazer o trabalho todo. Então, porque quando a gente fala em imunidade, a gente fala numa cascata de nutrientes que são necessários para fazer essa imunidade funcionar. Deixa eu só colocar aqui um minutinho. Então, a gente precisa dessa cascata acontecendo, né? O nosso sistema imunológico são os nossos soldadinhos, não é uma única célula de defesa, são várias. Por serem várias, depende de praticamente todos esses micronutrientes, que são todas as vitaminas e minerais. Então, a gente necessita dessa gama, a variedade ela é importante. Então, se a gente pensar só na vitamina C, ela vai melhorar em alguns aspectos, mas não vai melhorar em todos. Então, a variedade das frutas, a gente sair dessa banalidade de comer só banana, maçã e laranja, né? Muito mal a laranja, porque tem que descascar, dá trabalho, e aí as pessoas não querem comer, e acaba ficando na banana e maçã.
Isso é que não é legal. Então, ter a variedade, quanto mais cores, melhor também para o próprio sistema imunológico. Então, se a gente pensar, por exemplo, que de manhã você pode comer um mamão, depois do almoço chupar uma laranja, de tarde comer uma uva e à noite comer banana. Você já tem 4 frutas aí diferentes que vai estar dando esse suporte imunológico. Vou dar boa noite aqui também para a Elaine, o Manuel, o Fernando, a Julie da Onred, a Valéria Olivato, esposa do diretor da Secretaria de Esporte, Qualidade de Vida, o Caio, nosso paratleta, Sidney Mosco, grande árbitro de goalball, Larissa Pelarim, uma boa noite para todo mundo. E o Gabriel Olavo, nosso Gabigol, entrou aí. Uma pergunta de primeiro do ranking mundial aí. Nosso paratleta de atletismo colocou aí na casa de 7 a 10% de gorduras para os velocistas, né? Olha a desculpa, Gabriela. A pergunta dele. Nós, atletas, sempre tivemos o fim de semana liberado para comer qualquer coisa. Nessa fase, podemos manter isso? Então, eu acho essa palavra liberado um pouco complicada. Não que não deva ser. Na realidade, deveria ser liberado todos os dias. Porque quando o atleta ele já sabe o que comer, o que é bom para ele, o que não é bom para ele perde um pouco essa separação de que isso pode, isso não pode ser liberado, isso não é liberado. Então, aí chega um pouquinho nessa complicação. Quando fala liberado, eu já estou achando logo que a pessoa está avacalhando de vez, sabe? Aquela pessoa que ela não enfia o pé na jaca, ela nada de braçada na jaca. E aí isso é complicado, porque quando a gente pensa em atleta de alto rendimento, são muitas raras as vezes que isso é realmente liberado. Porque se você libera num final de semana, um sábado e domingo, aí vamos supor que o atleta vai comer todo o fast food do mundo, vai comer pizza, hambúrguer, litros de refrigerante, talvez consumir bebida alcoólica. Como que esse atleta vai chegar segunda-feira? Ele não vai ter o desempenho dele, ele não vai atingir o máximo dele. Né? Eu gosto muito de falar que no treino você tem que dar 100%, porque na competição você tem que dar 200%. Se você está no alto rendimento, você tem que estar sempre buscando o seu máximo. E aí, quando você faz isso, você tem um desgaste muito grande para o início dos treinos. O ideal é você ter autonomia ao ponto de você já compreender a tal ponto como que a alimentação age no seu corpo, o que que ela faz com você e por que que ela é tão importante, que você tire essa carga de estar liberado ou não, seja o seu estilo de vida. Ele já está se justificando aqui, é o famoso dia do lixo. Então, aí vai ter que se acertar com o treinador dele, porque ele faz o dia do lixo. Como que ele vai treinar no dia seguinte? Ele não vai conseguir treinar bem. Queria dar boa noite aqui também. Desculpa cortar, para a Neidinha, tá aqui, o Rodolfo, e o presidente Fernando puxou minha orelha aí, que a nossa paratleta Érica também tá junto. Gabriela, posso emendar uma outra pergunta aqui, já que eu te cortei? Claro. Uma pergunta muito, muito boa aí do nosso paratleta Francisco Lima. Ele é do atletismo, prova de campo, né, cadeirante. Boa noite, doutora. Tenho uma lesão medular na C7T1. Com isso, eu não transpiro fazendo exercícios. Isso dificulta muito para mim, está perdendo peso. É possível só com uma alimentação restrita, junto à atividade física, eu ter uma perda de peso? Então, Francisco, o fato de você não transpirar não significa muita coisa em relação a perder ou não peso. Tá? A gente sabe que a transpiração está ligada somente à eliminação de água. Então, desidrata mais ou desidrata menos. Não está tão relacionado ao peso. Mas a alimentação restrita, ela vai
auxiliar nisso, né, em perder o peso, porém a gente precisa compreender os riscos que existem de uma alimentação restrita. Uma alimentação restrita, ela tem que ser feita com acompanhamento sério, porque pode trazer consequências graves, principalmente fazendo uma atividade física de alta carga, um treino muito intenso, qualquer coisa assim, pode trazer prejuízos muito graves. Então, precisa ser feito com muita cautela, porque apesar de ser restrito, você não pode eliminar completamente algum nutriente, porque pode trazer várias complicações. Você pode desmaiar no meio de um treino, você pode desenvolver uma compulsão alimentar futuramente, pode trazer complicações muito mais sérias. Então, sim, a alimentação restrita ela vai ajudar na perda de peso, mas muito cuidado, muita cautela ao fazer isso. Faça sempre com acompanhamento profissional. Muito obrigado a todos aí que estão aqui com a gente, todos os atletas, as pessoas que estão seguindo essa live. Gabriela, vamos voltar agora nos slides, né? Que você estava comentando sobre os slides aí, paramos, né? Que a galera fez as perguntas. Bora continuar. Vamos lá. E se tiver mais pergunta, pode me interromper sem problema nenhum. Okay. Então, eu falei sobre a composição corporal e sobre a importância das condições bioquímicas, porque a gente precisa entender como que está a saúde desse atleta. E aí a gente vai avaliar o consumo alimentar. E é o grande problema que acontece quando o atleta ainda não tem um acompanhamento nutricional. Então, ele costuma ter um consumo alimentar muito inadequado e é muito comum, muito frequente a gente encontrar deficiências nessa pessoa. Não só atleta, como qualquer paciente. É muito comum, né? A gente tem deficiências aí de ferro, de vitamina D, a pessoa que não se alimenta adequadamente, então a gente precisa saber como que está esse consumo alimentar, até para compreender qual que é a rotina também da pessoa, quais são os hábitos que essa pessoa tem através desse consumo. Se tem um consumo muito inadequado, né, muito prejudicial para a saúde, o que a gente precisa fazer de ajuste nesse momento em relação a isso? Como eu falei com vocês, a gente precisa Gabriela, entender... Deixa eu cortar aqui. Claro. Desculpa, só pegar o gancho, o professor Alexandre, ele colocou aqui uma coisa que vem bem ao encontro. Neste momento que nossos atletas estão com carga de treinamentos reduzida, como fica a suplementação dos que já vinham com acompanhamento? Ótimo, a gente vai falar sobre suplementação. A suplementação dos atletas agora, nesse momento, vai depender de como que o que ele está conseguindo fazer de treino. Porque tem modalidades e modalidades, né? Eu conversei com alguns atletas do Instituto durante todo esse período aí de isolamento, e alguns conseguem manter um treino legal, né, pelo menos ali fazendo o máximo possível para se manter dentro do que precisa haver de treino, mínimo pelo menos. E tem outros que não estão conseguindo ajustar muito bem. Então, essa suplementação, ela também vai depender de como que está esse treino durante esse período de isolamento. Né? Ele está conseguindo treinar realmente? Ele está tendo o desgaste? O que ele está conseguindo com a alimentação? O que ele não está conseguindo? A gente sabe também as particularidades de cada atleta, então muitos depende de patrocínio. A gente precisa compreender a história da pessoa por trás para definir se faz uso do suplemento ou não. A gente precisa lembrar que o suplemento ele não faz milagres, né? Não vai ser o suplemento que vai ser o fator determinante para o atleta atingir um desempenho ou não. O suplemento ele vai ser um complemento do que ele faz com a alimentação dele. Não adianta a gente suplementar se a alimentação não estiver adequada, porque não vai ter resultado. Mesmo que você use um suplemento que seja para repor proteína, né, que é um suplemento básico, um whey protein, ele não vai ter muito efeito se a alimentação não está ajustada. Se é aquele atleta que não segue nada do planejamento alimentar, mas ele quer tomar suplemento, ele não vai ter resultado, porque a própria proteína, para ela fazer o papel dela de função muscular, vai depender de uma cascata de outros nutrientes que tem que ter na alimentação.
Então, nesse período de isolamento, precisa avaliar como é que está essa carga de treino, o que ele está conseguindo fazer, como que está a alimentação dele, como que está a rotina, para entender se há necessidade de manter ou não. Como a grande maioria teve uma queda, né, muitos não tiveram a necessidade de manter a suplementação. A gente conseguiu equilibrar com a alimentação e levar com a alimentação, e a gente pensa numa suplementação quando estiver mais próximo de retornar aos treinos. Falando em suplementação, o Rafael, para atleta de atletismo, fez uma pergunta aqui. Qual a diferença do whey protein e do blend de proteínas? O blend, ele vai ser proteínas vindas de origem... é um blendzinho mesmo de aminoácidos. Então, por exemplo, vamos supor um blend de proteínas veganas. Eu trabalho muito com proteína vegana, então eu tenho mais facilidade para falar sobre isso. Então, um blend de proteínas veganas vai ser um whey que vai ser à base de arroz e de ervilha, por exemplo. Ele não vai ser um só, né? Não vai ser só uma proteína de arroz ou só a proteína de ervilha. Ele vai ser um blend. Então, ele vai ter essa mistura. Quando é o whey protein, ele é só proteína de origem animal, que é vindo da caseína, né? Então, ele vai ser só vindo da caseína, específico daquilo ali, e quando ele é um blend, ele vai ter vários outros origens daquela proteína. Legal, falando sobre a parte suplementar, né? Quero que você fale um pouquinho para a gente a importância do suplemento para o alto rendimento. É diferente hoje, né? A carga de treino diminuída, talvez a importância ou não, mas vamos pensar na questão do alto rendimento. Todo mundo ali treinando, buscando o alto rendimento. Qual a importância do suplemento dentro do alto rendimento? Então, a suplementação dentro do alto rendimento, ela é necessária, né? Hoje a gente já desmistificou um monte de coisa sobre suplementação. A gente sabe que muitos dão resultado e muitos não dão resultado, então por isso também que é importante fazer com prescrição, tudo certinho, né? Com orientação, tudo certo, até para não gastar dinheiro à toa com coisa que não vai trazer resultado. A suplementação dentro do alto rendimento, ela vai complementar a alimentação, porque a gente entende que um atleta de alto rendimento, que busca o máximo do desempenho dele, ele não vai conseguir atingir todas as necessidades através da alimentação. Porque se a gente imaginar um atleta, por exemplo, que precisa consumir 5.000 calorias por dia, né, levando em conta que, em média, a gente consome 1.500 a 2.200 calorias por dia, um atleta consumir 5.000 calorias é muita coisa. Então, a gente precisa ter algum meio, né? Até 3.000 calorias já é difícil também para o atleta. A gente precisa ter meios de dar essa necessidade que ele tem de uma forma complementar, que não vai gerar desconforto, porque a alimentação também, se a gente pensar numa hipercalórica, 3.000 calorias só através de comida vai gerar muito desconforto, e às vezes o atleta não consegue ter essa ingestão, então ele precisa ter esse complemento. Além disso, vai ter alguns efeitos, a gente chama de efeitos ergogênicos, que são aqueles efeitos que vão potencializar a ação para o treino, para a competição. Então, vai dar mais disposição, vai ajudar no ganho de massa muscular, lembrando que sozinho não vai fazer efeito, depende da alimentação, mas vai ajudar no ganho de massa muscular, vai ajudar no rendimento, na força, no descanso também, na recuperação desse atleta. Então, hoje nós temos uma gama de suplementos que vai dar esse apoio, vai dar esse suporte e vai conseguir ajudar o atleta a atingir o ponto máximo dele, né? Então, muitos estudos sendo feitos hoje, a gente tem uma facilidade de acesso a esses estudos, mostrando alguns suplementos que realmente dá muita diferença,
quem consome e é atleta sente, percebe, é nítido, principalmente quando se trata de um suplemento para disposição, para melhorar o estresse provindo do esporte, né? Porque o esporte ele provoca muito estresse e muita inflamação no corpo, então a suplementação também ajuda nesse ponto. É essencial, hoje não dá para a gente pensar no alto rendimento sem uso de suplementação, mas de uma forma consciente, porque também tem muito suplemento aí que não serve para muita coisa e que as pessoas tentam empurrar goela abaixo sem necessidade. Mas tem muita coisa boa aí, muita coisa necessária. Então fica aí, né? Suplemento só com prescrição, só com avaliação física aí certinho, né? Vai surgindo as perguntas aqui, daí a gente vai perguntando, mas vamos voltar ao nosso slide. Não está aparecendo para mim. Calma aí. Ao vivo é assim. Quem sabe faz ao vivo. Exato, quem sabe aproveitar faz ao vivo. e dar boa noite aí para o Marcel, nosso para-atleta do vôlei. A Sabrina Custódia também está aqui. Uma pergunta que já 3 fizeram aqui, só bem rápido, né? Qual é o melhor chá à noite? Depende. Nossa, pergunta muito vaga. Depende. Chá natural para dormir, de preferência que não tenha cafeína. Chá de camomila, melissa, erva cidreira ou erva doce, capim-limão, cada um chama de uma coisa, né? Mas em geral, esses chás que vão ser calmantes, relaxantes e que não vai ter cafeína, que não seja torrado, tá? Então, eu gosto muito de recomendar melissa, erva doce e camomila, são os meus preferidos, mas tem vários e depende da necessidade que a pessoa tem também. Ok? Ok. Bora lá, já está no ponto aí o nosso slide? Já está aqui, então vamos lá. Falei então sobre o consumo alimentar, que é importante a gente compreender, né? E conhecer a modalidade esportiva. A modalidade esportiva vai fazer toda a diferença em como que vai ser a nutrição desse atleta, né? Como eu falei com vocês, não dá para a gente fazer a mesma estratégia de um atleta de corrida para um de goalball, por exemplo. Cada modalidade esportiva tem a sua particularidade e a sua necessidade, tanto calórica quanto de suplementos, tudo muda na alimentação, né? É preciso a gente compreender os hábitos e as rotinas desse atleta, porque vai fazer toda a diferença, entender qual é o horário de treino dele, quanto tempo que ele leva treinando, se ele consegue se alimentar, consegue fazer alguma reposição durante o treino, como que são as competições. A gente sabe que a competição é crítica, porque nem sempre a pessoa tem acesso a uma alimentação adequada durante competição. Às vezes é uma prova atrás da outra o dia inteiro seguido, e aí é muito difícil a gente conseguir, precisa pensar na estratégia de como que vai encaixar a alimentação para esse atleta durante a competição, entender qual que é o acesso dele à alimentação, quais são os alimentos que ele tem acesso, que ele tem mais facilidade, levando em consideração que a gente lida com para-atletas, a gente precisa compreender como que é preparo desse alimento, né? Deficiente físico, entender quem que faz esse preparo, quem é que está cozinhando em casa. A pessoa que cozinha, ela vai colaborar, ela vai compreender também essa necessidade. Será que ela vai saber fazer aquelas preparações? Ela precisa de algum apoio nesse sentido? Compreender todas essas particularidades essenciais para a gente definir como que vai ser a nutrição desse atleta. A periodização dos treinos, né, que eu comentei um pouquinho antes, a gente compreender se ele está num período de treino de força, se ele está num período de treino de resistência, se ele está num período de treino que é muito específico, pré-competição, se ele está num período de treino mais leve, porque ele está se recuperando de alguma competição.
essa periodização, ajustar a alimentação de acordo com o momento do treino que o atleta está, é essencial também, e é por isso que é importante ter o trabalho em conjunto, né, interdisciplinar ali, todo mundo trabalhando junto, tendo esse diálogo da nutrição com o treinador, com o atleta, para a gente compreender em qual momento esse atleta está e como que essa alimentação tem que ser ajustada para ele. Entender a agenda de competição também, né, se ele está entrando num período de competição, como que acontece essa competição, se são 3 dias seguidos de prova, se é um dia, se é uma semana, qual é o descanso que ele vai ter. A gente sabe que tem algumas provas que você fica ali à disposição, você faz a prova, fica ali à disposição, depois você vai para outra esperando classificação, tudo. Isso você fica o dia inteiro, e a gente precisa compreender como é que é essa logística também dos períodos de competição, como é que é o acesso à alimentação dele, a qualidade da alimentação dele lá no local da competição, né? Todas as particularidades que envolve isso aí, tá? Gabriel, você colocou aí compreender 3 dias. Um atleta perguntou aqui sobre 3 da manhã. Márcio Braga, boa noite. Adorei. Com o sono totalmente desregulado, ou seja, dormindo 3 da manhã, pode adicionar mais uma refeição? O Márcio, é um atleta que eu conheço, o Márcio, ele é uma situação à parte, porque ele é um desses atletas hipercalóricos, que a gente precisa dar hipercaloria para ele, né? Então, tem até a foto dele aí, vocês vão compreender. A alimentação dele é muita carga, a alimentação dele. Então, se ele vai comer 3 horas da manhã, o que ele vai fazer depois, né? Ele acorda e ele leva vida normal a partir desse horário, ou ele volta a dormir, para a gente compreender como que vai ser essa alimentação. Se ele volta a dormir, ele pode comer alguma coisa que seja leve, ou tomar um chá, torrada, uma bolacha, uma banana, uma maçã, alguma coisa que seja leve. Se não, se ele acorda e vai levar a vida dele normal a partir de 3 horas da manhã, ele já pode ter uma alimentação, não aconselho que seja muito estressante, né? Por exemplo, tomar café, ter uma alimentação muito pesada, mas ele já pode ter uma alimentação mais... a banana já pode ser com uma aveia, não precisa ser só a banana, pode ser mais de uma também. Então, são particularidades de acordo com como que é a rotina dele a partir de 3 horas da manhã, entendendo que ele é um atleta que necessita de muita caloria. Então, ele tem um planejamento alimentar muito hipercalórico, com suplementação para conseguir complementar a caloria. Então, não é para todo mundo, né? Para seguir isso. Boa pergunta aí do Márcio Braga, né? Que hoje a gente mais em casa, eu acredito eu esteja descontrolado um pouco essa questão de sono, né? Respondido aí, né? A pergunta do Márcio Braga, bora voltar para o slide. Então, e aí a gente precisa, e aí a gente compreendendo todas essas particularidades que eu falei, a gente vai para o planejamento alimentar. Então, a gente monta um planejamento alimentar. E aí, o que a gente precisa compreender? Que quando se trata de um atleta, absolutamente tudo que consta no planejamento alimentar é pensado como recurso ergogênico, ou seja, é pensado como uma forma de potencializar o desempenho dele. A alimentação, é por isso que eu falo que a diferença da alimentação do atleta profissional é que ele entende que a alimentação faz parte do trabalho dele também, né, do dia a dia, do treino, aquilo faz parte da seriedade que ele leva para a competição e para a profissão dele. Então, por exemplo, se eu coloco num planejamento banana amassada com aveia em flocos e canela, aí o atleta vai lá e ele come a banana, porque ele está com pressa, porque ele saiu, só que ele não pensou
que a aveia e a canela têm um papel ergogênico para ele, que tudo que foi colocado ali foi pensado. Então, isso precisa ficar muito claro no planejamento alimentar, ter essa compreensão de que absolutamente tudo que consta no planejamento é pensado no alto desempenho desse atleta. Então, não dá para ele fazer essas adaptações, ele precisa já conhecer muito bem como que é a logística do cardápio dele, para ele compreender, fazer receitas diferentes, ele ter mais essa liberdade, entendendo que cada alimento que está ali tem um papel fundamental na alimentação dele. E aí a suplementação, né, como a gente já falou, que ela é essencial. Hoje, quando a gente pensa em alto desempenho, não dá mais para não pensar em suplementação. Tem muita suplementação aí boa, que dá um resultado muito bacana. E a hidratação. A hidratação é o grande desafio do esporte, né? Se a gente conseguir controlar a hidratação do atleta, a gente consegue potencializar, levar ele ao nível máximo, porque é o maior desafio. Atletas que não bebem água adequadamente, atletas que desidratam muito durante a prova, que não têm muitos recursos para manter a hidratação durante a prova ou durante o treino. Então, a hidratação ela é fundamental porque vai ser ela que vai fazer com que o atleta tenha foco para chegar até o final. Então, se a gente pensar numa prova de corrida, por exemplo, você começa a corrida bem ali, né, se desgastando. No meio da corrida é o momento que você mais está focado e que você está mais concentrado, e depois esse foco, essa concentração começa a se perder por conta da desidratação. E aí é o ponto crucial para você conseguir chegar no final dando o seu máximo, porque se você está bem hidratado, você chega bem ao final da prova, mais consciente, mais focado, mais determinado do que quem não está. E é justamente a hidratação que vai ser responsável ali, talvez, por aqueles segundos de diferença que pode te levar a um recorde. Esse é o grande desafio da nutrição. Acho que eu sempre falei isso quando se trata de esporte, que conseguir compreender melhor como manter o atleta hidratado é hoje o que mais se estuda dentro da nutrição esportiva, porque realmente é o desafio e é o que a gente busca, porque a gente sabe que é o que mais traz resultado. Bacana. Falando toda essa parte de suplementação, alimentação, tem uma pergunta a te fazer. Questão sobre os principais erros alimentares, digo assim, do atleta, desde o iniciante até o alto rendimento, assim, que você considera que é um erro alimentar, assim, que acontece. O maior, eu poderia falar, o consumo de bebida alcoólica. Se eu só puder escolher um, eu falo sem sombra de dúvida o consumo de bebida alcoólica, porque atrapalha então, completamente o trabalho do atleta, completamente. As fotinhas aí, ó. Para mim, na minha concepção, atleta profissional de alto desempenho, alto rendimento, sendo profissional, não tem que consumir bebida alcoólica. Porque não combina... Nem aquele social que a pessoa... é só um social. Então, o Juliano perguntou aqui, um vinhozinho com a namorada. Mesmo o social, a gente sabe que atrapalha muito nas funções cognitivas depois durante os treinos, durante a prova. Quem consome bebida alcoólica, atleta que consome bebida alcoólica, experimenta ficar um período longo, de 1 a 3 meses sem consumir nada e ver a diferença que vai ter nos treinos e nas provas. Faz todo o diferencial, independente se bebe muito ou pouco, tá? Porque desidrata o atleta, leva ele à perda das funções cognitivas, diminui a capacidade dele de foco, de concentração, de disposição, de rendimento. É o que mais atrapalha no atleta, é o consumo de bebida alcoólica. Isso se eu tiver que escolher um. Agora, se eu tiver que listar os erros, são muitos. Já colocando aqui, se colocou bebida alcoólica, nós já estamos chegando na nossa reta final aí. Fala um pouquinho sobre a questão
do suplemento, mas a questão do doping. Isso é complicado. A gente sabe que a gente precisa tomar muito cuidado com a suplementação que consome. Algumas suplementações são batizadas, né, digamos assim, não são muito confiáveis. Já aconteceu de ter suplementação nutricional com testosterona, com traços de hormônios, de doping. Então, isso é muito sério, muito grave. Por isso que é importante ter muito cuidado com as marcas que são consumidas, porque senão pode gerar prejuízos enormes para o atleta. Às vezes o atleta consome, não é a intenção dele tomar um doping, mas ele consome uma marca de suplemento, um lote de suplemento que estava ali com algum traço, e isso vai ser considerado, isso pode acabar com a carreira dele. Então, é muito sério, tomar muito cuidado. A gente precisa entender que nós temos o direito de solicitar laudos de todo o suplemento que é tomado. Então, uma empresa que é séria, ela vai te fornecer o laudo daquele lote, daquele suplemento que você comprou, que você está usando, que você consumiu. O ideal é você pedir esse laudo antes de começar a consumir. Tem que ser por fontes confiáveis, né? Então, a gente tem que ter liberação da Anvisa, essa suplementação, tem que estar fora da lista de doping, tem que ser uma suplementação nutricional, indicada por profissional, para a gente evitar isso. E aí vem aquelas... É muito comum a gente escutar que suplemento bom é o suplemento importado. Porém, a gente precisa compreender que lá fora não existe uma fiscalização como existe aqui dentro. Então, nós temos empresas nacionais hoje. Primeiro, a gente favorece a empresa nacional. Segundo, elas são bem sérias, elas fornecem o laudo, tudo correto, elas são aprovadas pela Anvisa, elas passam por fiscalização, e isso precisa ter essa preocupação para evitar esse tipo de transtorno, né? Porque a gente sabe que o atleta com doping acabou a carreira para ele. Acabou, muito difícil. Eu vou juntar aqui duas perguntas aqui, a última pergunta que nós tivemos aqui. Tivemos outras, até depois eu vou pedir para a Gabriela para entrar e responder as perguntas que nós não tivemos oportunidades, né, de colocar aqui. A Larissa Pelarim e o Caio Lisboa, eles falam sobre a questão do atleta convencional, do atleta sem restrição, né? Então, a diferença entre a alimentação de um atleta sem restrição para o atleta com intolerância à lactose e um atleta vegetariano. Então, hoje a gente sabe que essa diferença ela não é grande, o desempenho, o rendimento pode ser o mesmo, talvez... Eu não vou falar que pode ser melhor para um ou para outro, porque vai depender de como é ajustado a alimentação, né? A gente sabe que o vegetariano, eu sempre puxo sardinha para alimentação vegetariana, ela traz muita questão favorável, mas a alimentação que não é vegetariana pode gerar o mesmo rendimento, sem problema nenhum, tudo depende do ajuste que é feito. E em relação à intolerância à lactose também, porque hoje a gente tem uma gama de produtos aí, o acesso é fácil, não é mais tão difícil a vida para a pessoa que é intolerante à lactose. Então, a gente não tem muita diferença, tá? Se eu tiver que falar assim, talvez o vegetariano ele saia um pouquinho mais na frente, se faz uma alimentação bem ajustada, mas é pouca diferença e ele vai depender de ter muito mais disciplina do que o não vegetariano. Então, é mais complexo nesse sentido, né? Gabriela, para a gente chegar no nosso momento final aqui, sempre o que eu faço com os nossos participantes, eu quero que você deixe aí para os nossos atletas, para os nossos as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa live, uma mensagem
nesse momento aí de pandemia, que tá todo mundo em casa, para o atleta que treina seus devidos locais de treino, hoje está treinando em casa, vem aquele desânimo, né? Ah, amanhã eu faço, depois eu faço. Queria que você deixasse uma mensagem para que não se desista, né? A gente sabe que isso vai acabar, isso uma hora vai passar, tudo vai voltar ao normal, mas que nesse momento não se entregue aí ao desânimo, né? Sim, eu acho que, se Deus quiser, acabe, esperamos todos nós que acabe o quanto antes, né? Mas falar que quando tudo isso acabar, as competições vão vir, a gente não sabe como que vai ser, provavelmente vai vir uma atrás da outra, e quem vai sair na frente, quem vai fazer diferença é a pessoa que manteve o máximo possível agora, durante a pandemia. O trabalho, a alimentação, os treinos, vão ser essas as pessoas que vão se destacar, porque o desânimo ele vem, a gente entende, né? A grande maioria das pessoas passaram por várias fases durante esse isolamento, estão passando por várias fases, mas compreender, tentar manter o máximo possível o foco de que manter a alimentação, manter os treinos, vai fazer toda a diferença na hora que esse isolamento acabar, porque vai ser essas as pessoas que vão sair na frente, que vão ter um diferencial e que vão conquistar aquilo que desejam dentro do esporte. Bacana, quero agradecer você por aceitar o nosso convite aí, para que a gente batesse esse bate-papo, né? Fazer esse bate-papo bacana aí. Quero agradecer você por ser essa super parceira aí do Instituto Athlon. Muito obrigado aí por estar participando, por estar levando essas dicas, por estar dando essas puxadas de orelha. Isso é muito importante nesse momento aí, né? Imagina, eu que agradeço muito o convite, me sinto muito honrada de participar. Tenho muito orgulho de fazer parte do Instituto, acho que todos sabem, eu faço questão de falar muito sobre isso. Tenho muito orgulho quando o atleta chega lá no consultório, leva as medalhas, eu fico muito feliz. Eu sinto que é uma conquista de todos nós que estamos também nos bastidores. Então, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse trabalho sensacional que é o que o Instituto faz. Nesse momento de pandemia aí, sem esse contato, como que o pessoal pode entrar em contato? Está tendo teleatendimento? Deixa esse último toque para o pessoal que está em casa. Estamos com consulta online, né? O Conselho Federal de Nutrição liberou, até 31 de agosto está liberado a consulta online. Sempre teve consultoria online, que existe uma pequena diferença por questão de prescrição, mas estamos fazendo online. Estou estudando a possibilidade de voltar ao atendimento presencial, com toda a segurança possível, mas ainda está sendo definido. As pessoas podem entrar em contato comigo aí, tem meu Instagram, meu WhatsApp, meu e-mail também. Eu quero aproveitar aqui esse espaço para falar que toda quarta-feira tem live lá no meu canal no YouTube. Não percam, assistam, colaborem, se inscrevam no canal. Às vezes aquela coisa toda que a gente precisa falar, curte, compartilha, aciona o sininho, porque faz toda a diferença para a gente também. Legal, muito obrigado por essa parceria aí de anos com todos os nossos paratletas aí de várias modalidades. Obrigado e boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Boa noite, Gabriela. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando, né? As lives do Instituto Athlon na página oficial no facebook.com/Instituto Athlon. Para quem não conseguiu acompanhar aí, né? Em breve na nossa página oficial no YouTube, curta lá, compartilhe, comente, ative o sininho para que quando postarmos mais vídeos você ficar por dentro aí. E chegando aqui no nosso momento final, quero só mesmo agradecer a cada um de vocês. Kelvin tem mais algo a pôr aqui da nossa próxima live também. Fica com você aí, Kelvin. Qual é a nossa próxima live, Alan? Nossa próxima live será com ele, o grande atleta de basquetebol, Murilo Becker, quarta-feira, às 18 horas, horário, esse mesmo horário aí, né? Vai ser segunda, quarta e sexta. E na sexta-feira, não se esqueça também, né? Sexta-feira temos live aí também.
mas a nossa live aí na quarta-feira com ele, Murilo Becker. Fica todos aí atentos no nosso Facebook, no nosso Instagram. Fica aí que vamos soltar aí o convite aí. Agradecer também os nossos apoiadores, né? Os nossos apoiadores, a Unimed São José dos Campos. Agradecer também a DM Card. Agradecer também a Onred Marketing. Agradecer também a Oscar Calçados, que são os nossos apoiadores aí, e muito mais outros apoiadores que apoiam essa ideia, que apoiam esse projeto, né, esse grande projeto que é o Instituto Atlon. Muito obrigado a todos aí. Fiquem os momentos finais com o Kelvin. Não podemos esquecer, né, da nossa parceira estratégica, a nutricionista Gabriela Carvalho, o doutor Carlos Macedo, ortopedista, que estará conosco aí na próxima sexta-feira, a Cotrel Clínica de Fisioterapia, e como o Alan colocou, vários outros parceiros que estão sempre com a gente aí. Agradecer a interação de todo mundo aí, que mandou um boa noite, as perguntas, e após a live, a doutora Gabriela estará aí respondendo as perguntas. Se tiver mais perguntas, pode mandar. E lembrando, esse momento de pandemia vai passar, fato que as modalidades vão continuar, esse treinamento em casa pode parecer pouco, mas isso vai fazer a diferença lá na frente. Obrigado pelo espaço, Alan. Obrigado aí. Uma boa noite para todo mundo. Deixa um abraço para o Juliano também, que não aparece aqui nas câmeras, mas a parte visual da nossa live, tudo com ele, né? Grande profissional aí. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos vocês. Aquele abraço.